Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 2 de julho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Mensageiro. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Marcos, no capítulo 1, versos 1 a 7, que vai dizer assim: Esse é o princípio do Evangelho a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: Eu envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: prepare um caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas de pele de camelo ou pelo de camelo e usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. É interessante que quando pensamos aqui nesse que é o texto introdutório para o Evangelho de Marcos, nós já descobrimos aqui pelo menos 3 personagens principais, sendo bem aqui apresentados. O primeiro deles não poderia ser outro, é Cristo Jesus, que é mencionado logo no começo, no versículo 1. Esse é o princípio do Evangelho a respeito de Jesus Cristo. Esse Evangelho ele não é de Marcos. Esse Evangelho não é de Pedro, apesar de Marcos ter escrito, tendo como base o que ele ouviu a respeito de Pedro. Ele foi discípulo de Pedro, depois que acabou se separando de Paulo e seguindo junto com Barnabé. Em algum momento ele acabou se encontrando com Pedro, tornou-se discípulo de Pedro e, baseado no que ele ouviu de Pedro a respeito de Jesus, ele escreveu. Entretanto, ele vai deixar muito claro que esse evangelho não é dele, esse evangelho não é de Pedro, esse evangelho é de Cristo Jesus, é a boa nova a respeito de Cristo Jesus. Mas o segundo personagem principal que vai aparecer aqui está logo na sequência. Quem é ele? É o Filho de Deus. Aqui é claro que é uma inferência clara a Deus o Pai. Quando você pensa na Trindade Divina, você pensa que existem funções diferentes. São 3 indivíduos coeternos, são 3 personalidades coeternas, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, mas com funções diferentes dentro do contexto do plano da redenção. Deus o Pai acabou sendo, dentro do acordo que foi feito nos tempos eternos, é o responsável por administrar todo o plano da redenção. Cristo Jesus ficou responsável por vir e tornar-se um de nós, tornar-se o elo que ligaria a humanidade à Trindade Divina. E, obviamente, o Espírito Santo, que seria aquele que trabalharia para poder criar os meios, os mecanismos para poder conseguir alcançar as pessoas. Aliás, até o terceiro personagem que vai aparecer aqui é ninguém menos que o Espírito Santo. Há uma promessa feita já no finalzinho do versículo 7 que vai dizer que o Messias os batizaria com o Espírito Santo. Quando Cristo Jesus chegasse, quando ele começasse a desenvolver o seu ministério, isso é apregoado por João, que ele os batizaria com o Espírito Santo. Havia uma promessa de que a terceira pessoa da Trindade Divina agiria. Eu ousaria te dizer que no bastidor desse mesmo texto, o Espírito Santo está trabalhando, porque foi ele quem levantou João, foi ele quem colocou na boca de João o poder e a autoridade para repreender as pessoas da sua época, para chamar a atenção das pessoas da sua época, para que elas se voltassem para Deus o Senhor. Então você percebe nitidamente que o Evangelho é de Cristo Jesus, Deus o Pai está dirigindo o plano da redenção, por isso ele envia Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele está lançando mão do que ele tem à disposição na época para preparar a chegada de Cristo Jesus. Ele não apenas participou ou foi o responsável pela concepção de Maria, como Lucas vai explicar mais tarde,
mas ele também foi aquele que lançou mão de João Batista, capacitou, preparou, deu a ele poder e autoridade para que ele pudesse desenvolver um ministério tremendo de preparação para a chegada do Messias. E a promessa de João é de que assim como ele estava sendo usado agora pelo Espírito Santo, quando o Messias chegasse, ele também enviaria o Espírito Santo sobre as pessoas para que elas se tornassem veículos através dos quais a vontade de Deus na terra, que é salvar todas as pessoas, pudesse acontecer. O mais interessante é que para mostrar a razão pela qual o João Batista estava pregando, por que o Messias estava chegando, para que as pessoas compreendessem o que estava acontecendo naquela época, Marcos ele vai utilizar aqui pelo menos 3 textos do Antigo Testamento, de 3 autores completamente diferentes. O primeiro deles de Moisés, o segundo de Isaías e o terceiro de Malaquias. 3 profetas do Antigo Testamento que falaram a respeito do que aconteceria exatamente antes do Messias começar a desenvolver o seu ministério. O que o Marcos está dizendo é, esse era um tempo de cumprimento de profecias. As profecias estavam se cumprindo exatamente diante dos olhos daqueles que estavam atentos para poder perceber. Então você percebe, por exemplo, entre outras coisas, que Êxodo capítulo 23, verso 20, que está citado na primeira parte do texto, envia o meu mensageiro adiante de ti e ele preparará o teu caminho. Essa é uma citação de Êxodo 23, verso 20. Era uma promessa que Deus tinha feito ao povo de Israel. Talvez você vai se lembrar ali daquela situação. Moisés estava no monte, conversando com Deus, e Deus mencionou que ele enviaria o anjo do Senhor, que era ninguém menos do que a segunda pessoa da Trindade Divina antes da encarnação. Pelo menos esse entendimento que temos. Que ele iria adiante das pessoas, guiando-os na nuvem. Que foi, na verdade, o que aconteceu. Durante o dia, essa nuvem servia como uma proteção para o calor, à noite se tornava uma coluna de fogo, que os aquecia e mantinha os animais peçonhentos distantes, servia como proteção, como orientação, como proteção. Quando o faraó vem atrás de Israel, essa nuvem se coloca entre o faraó e o povo de Deus. Do lado do faraó era uma densa escuridão, do lado de Israel havia um fogo que iluminava a noite para que eles se preparassem para o que Deus estaria prestes a fazer. Dava também orientação. Lá no livro de Números, no capítulo 12, nós encontramos o momento em que Moisés explica que eles não decidiam quando é que eles iam levantar acampamento, quando é que eles seguiriam para uma direção ou para outra. A nuvem se levantava e ia diante deles. E então eles sabiam que aquele era o caminho e eles seguiam a nuvem, eles iam atrás da nuvem. Era a nuvem que ditava a velocidade, era a nuvem que ditava a direção e eles só tinham que seguir a nuvem. Essa é a primeira citação que está sendo feita. Ele está dizendo, o Senhor Deus está fazendo isso agora. Ele está preparando um caminho, uma direção. Ele vai estabelecer o tempo, ele vai estabelecer a velocidade com a qual aquilo que está para acontecer vai acontecer. E depois ele vai citar logo na sequência Isaías capítulo 40, verso 3, que aparece na segunda parte do texto, aonde Marcos vai dizer, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Ele está falando de novo, de caminho, preparação do caminho. A promessa aqui é de que antes da vinda do Senhor, acontecimentos teriam lugar que preparariam o caminho para a chegada dele. As pessoas conseguiriam perceber Deus agindo, preparando as circunstâncias para que Cristo Jesus pudesse chegar. Aliás, quando olhamos para o período no qual Jesus chegou, tudo estava preparado, mesmo no cenário internacional. Havia uma língua que era conhecida por todos, que era o grego. O legado que a Grécia havia deixado, Roma agora dominava o mundo, mas havia uma língua comum, então era fácil de conseguir fazer com que a mensagem do reino chegasse até os lugares mais longínquos do mundo civilizado daquela época. Bom, mas não apenas isso, Roma havia conseguido estabelecer estradas que ligavam todo o império, pensa nisso. Haviam estradas que ligavam todos os territórios que haviam sido conquistados.
até os lugares mais distantes, como a Península Ibérica. No período em que eu trabalhei como missionário em Portugal, eu tive a oportunidade de passar por aquilo que sobrou de algumas estradas romanas desse período. Estradas que ligavam o mundo daquela época. Isso facilitou demais a expansão do reino de Deus para as pessoas. É por isso que Paulo, lá na carta aos Gálatas, no capítulo 2, ele vai dizer, ele vai mencionar, e foi na plenitude do tempo que o Senhor enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Foi na plenitude do tempo, foi na época certa, foi no período de cumprimento de profecias. Você percebe que as profecias mencionavam, haverá um processo de preparação para o caminho. E aí então vem a terceira citação, que é de Malaquias, no capítulo 3, verso 1. Abra uma estrada para ele. Uma estrada seria preparada para que o Messias tivesse a possibilidade de poder chegar ao coração das pessoas. E agora vem a aplicação desse conceito. O Marcos vai mencionar que essas 3 profecias se cumpriram de forma cabal na experiência de João Batista. É o Espírito Santo de Deus que está agindo. É Ele quem está preparando o caminho. É Ele quem está chegando ao coração das pessoas. Mas o Espírito Santo se utiliza de elementos que estão disponíveis. E João Batista era o indivíduo que estava disponível naquele tempo. João Batista tinha sido fruto de um nascimento miraculoso. Isabel era estéril, não podia ter filhos. Zacarias e Isabel já eram idosos quando o anjo do Senhor aparece, ou o anjo Gabriel aparece para Zacarias enquanto ele ministra no templo e diz a ele que a sua esposa ficaria grávida apesar de estar numa idade bem avançada e que essa criança teria um papel preponderante na chegada do Messias. Você percebe que o nascimento de João Batista por si só já foi um milagre. Mas o que o Marcos está dizendo é que tudo isso foi cumprimento profético, era Deus agindo. E o mais interessante é que João entendia isso. Por isso, na sua mensagem, antes de poder falar da mensagem, aliás, o texto ainda menciona como é que ele se vestia. Ele tinha ainda a mesma aparência, o mesmo estilo de vida simples que um dos grandes profetas do Antigo Testamento, o profeta Elias, tinha. Quando você vai para 2 Reis, capítulo 1, verso 8, você descobre que o Elias ele se vestia com roupas feitas de pelos de camelo e tinha um cinto de couro que era amarrado para segurar toda essa roupa. João Batista, ele fazia a mesma coisa. Comia uma comida muito simples, gafanhotos e mel silvestre, vivia no deserto. E exatamente no lugar menos provável é aonde Deus vai agir, no meio do deserto. Tem um caminho sendo aberto, tem um caminho sendo aplanado. As pessoas correm para o deserto, você não vê isso acontecer. Quando o evangelho, quando você vai fazer uma pregação, você vai no lugar onde tem mais gente. João, ele está no meio do deserto e as pessoas vão para lá. São batizadas por ele. E ele vai dizer, aquele que vem depois de mim é tão importante que eu não sou digno sequer de desatar as correias da sua sandália. Ele está falando a respeito de Cristo Jesus. Ele entendia quem ele era, entendia qual era a sua missão, e ele sabia que ele só tinha sido levantado porque tinha um caminho a ser aberto para aquele que viria depois dele, Jesus Cristo, o Messias. É interessante a gente pensar nisso, porque hoje também nós estamos vivendo um tempo de cumprimento profético. Da mesma forma, Deus, o Pai, continua dirigindo o plano da redenção, ele quer chegar ao coração das pessoas. Um caminho tem que ser aberto para que Cristo Jesus chegue até o coração de cada pessoa da nossa geração. Mais do que isso, o Espírito Santo ele quer usar pessoas para que elas tenham também poder e autoridade para chegar até cada indivíduo da nossa geração com a mensagem de que Jesus morreu, ressuscitou, foi ao céu, mas virá muito em breve para buscar aqueles que têm compromisso com ele. É nessa perspectiva que nós encontramos esse primeiro estudo do Evangelho de Marcos. É apresentado dessa maneira o trabalho da Trindade Divina. Amanhã a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, porque agora vai ser o momento em que Cristo Jesus vai entrar no cenário. O tema será o batismo de Jesus. Mas antes de podermos fazer isso, eu queria orar, pedindo a Deus para que Ele nos use nesse tempo e nessa geração como instrumentos seus, usados pelo Espírito Santo, para preparar um caminho para a chegada de Cristo Jesus. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra, por sabermos que em todas as épocas
o Senhor usou pessoas para preparar o caminho para que o reino de Deus pudesse chegar, ser estabelecido. Na primeira vinda de Jesus, o Senhor usou João Batista. Usa-nos agora para preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?